Oi pessoal, eu sou o Mil e eu convido vocês todos aí para fazer uma viagem dentro desse universo maravilhoso que é o aquarismo, né? E uma das partes aqui que nós vamos começar a falar hoje é sobre camarões. Os camarões aí ornamentais são o que eu posso dizer que hoje em dia está sendo aí uma grande febre aqui no Brasil, né? Apesar que lá fora já está acontecendo aí isso já há algum tempo já, né? Alguns anos, tudo mais. E o que eu quero fazer com esses vídeos é passar para vocês o máximo de informação possível para que vocês possam entender mais ou menos como é que rola uma criação de camarões, tudo mais, né? Que é um hobby maravilhoso, isso aí vai fazer com que vocês fiquem bem desestressados, mas é aquele negócio, tem muita dificuldade ainda, mas com esses vídeos que eu estou produzindo, eu acredito que todo mundo vai conseguir se dar muito bem, beleza? Então, como é que a gente poderia começar? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a anatomia do camarão, assim, ou seja, vamos dar aí toda a descrição de um camarão. Vamos começar falando mais ou menos o que? O camarão ele pertence ao filo Artrópoda, né? Temos aí em torno de 38 mil espécies, né? De crustáceos no caso, né? Eles têm o desenvolvimento indireto ou direto, ou seja, o filhote, quando o desenvolvimento é indireto, ele não se parece com o pai logo quando ele nasce. E já no desenvolvimento direto, que é o caso dos nossos camarõezinhos aí de água doce, eles já nascem perfeitamente idênticos aos pais, né? Somente numa proporção menor. Eles atingem um tamanho de aí no máximo 3 centímetros, né? Duram aí em torno de 2 anos mais ou menos, né? O que mais? O exoesqueleto deles é constituído de carbonato de cálcio. Então, de tempos em tempos, eles acabam mudando essa carapaça, né? Porque o esqueleto dele, como já está dizendo a própria palavra, né? É um exoesqueleto, ou seja, está do lado de fora. Então, ele precisa, para crescer, ele precisa trocar esse exoesqueleto, beleza? Os apêndices deles são birrenes, né? Servem ali para dar uma remadinha. O que mais que eu posso falar? Existem aí, no caso desses apêndices, né? Tem várias funções, depende do grupo, da espécie e tudo mais. Possui valor econômico, né? Uma coisa muito interessante que existem camarões aí de corte, camarões aí ornamentais, assim por diante. Tem 2 pares de antenas, né? Temos aí um par de mandíbulas, 2 pares de maxilas. A respiração dele é branquial. Quem reparar bem, olhando ele de perto, vai ver balançando bem enquanto ele vai jogando a comidinha para dentro da boca. Então aquela parte que fica ali sempre batendo seria o que? Seria as brânquias dele, tá certo? O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Ele tem ali na frente o que a gente chama de rostro, que seria como se fosse a testa do camarão, né? E é usado para quê? É mais ali para proteção e também no caso dos camarões ornamentais, ele é usado também como identificação. Vamos então começar a falar sobre os caridinas. Dentro do grupo dos camarões ornamentais nós temos os caridinas, os neocaridinas e os sulaueses. Mas por hoje vamos devagar aí, vamos começar pelos caridinas. Os caridinas cantonenses aí já estão aí nesse nosso universo de aquarismo já tem alguns anos. Porém no Brasil ainda está meio devagar tudo mais, mas vamos entender mais ou menos como é que funcionou isso daí. Nós temos aí diversas colorações, né, diversas espécies de camarões, porém o que é mais chamativo aqui no Brasil é o famoso Red Crystal ou Red Bee, como você quiser também chamar. Qual a diferença do Red Crystal para o Red Bee, Mil? A diferença é somente na nomenclatura. Os japoneses e os brasileiros chamam Red Crystal, né, um cristal vermelho, e os americanos acabam chamando, aí os europeus, alguns também, de Red Bee, por quê? Porque como ele se parece com uma abelhinha, né, os segmentos ali vermelho e preto, aliás, vermelho e branco, ou preto e branco, assim por diante, que temos vários tipos aí, né, de colorações, então lembra muito uma abelhinha, então por isso foi dado esse nome. Mas eu queria entrar mais hoje na parte da história de como surgiu aí os camarões vermelhos, no caso o Red Bee. O que acontece? O camarão Red Bee ele tem uma condição de gene recessiva, ou seja, para ele ter surgido, houve primeiro uma mutação. Por quê? Porque ele é originário do Black Bee ou do Black Crystal, né? Isso tudo aconteceu em 1991, olha aí, já faz bastante tempo, né? E o que aconteceu? Havia um criador no Japão chamado Hisayasu Suzuki, e ele, né, um japonesinho meu, meia boca. Então, e ele, o que ele fez? Ele tinha uma grande criação de camarões, porém eram todos os Black Crystal.
Porém, ele percebeu que ali no meio daquele monte de camarão surgiu um camarão de uma coloração diferente, uma coloração vermelha. E com isso, ele resolveu separar esse único camarão, né? E começou a tentar fazer cruzamentos. No meio disso, o que aconteceu? Ele acabou perdendo esse camarão, que tinha essa coloração vermelha, essa condição, né, de cor que é recessiva no caso. Ele precisava fazer o quê? De certa forma, tentar selecionar o máximo possível esses camarões com gene recessivo. Para o quê? Para conseguir que surgissem os novos camarões vermelhos. Só que ele acabou perdendo esse camarão. Porém, no lance aí de sorte e também de muita competência dele, o que aconteceu? Ele acabou fazendo o quê? Ele acabou conseguindo 3 exemplares daquela primeira matriz, e com esses 3, ele continuou fazendo esses cruzamentos, cruzando, vendo cruzamentos, até que em 1996 ele conseguiu, enfim, né? Foi mais ou menos ali no mês de maio, mas precisamente no dia 17 de maio de 1996, que ele conseguiu aí finalmente reproduzir em larga escala, e justamente nessa época foi quando ele patenteou, né, esse nome aí de cristal vermelho. Então, toda vez que você vê um camarão vermelho, ou red, que é no caso Red Crystal, Red Bee, tanto faz, você vê um camarão desse, nós temos que agradecer justamente a esse fera do aquarismo, né, que foi o senhor Suzuki, porque graças a ele, a partir dessa mutação e desse trabalho intenso que ele teve, poxa, não foi pouco tempo, né? Foram aí nessa brincadeira aí, foram 5 anos, né? De muita luta aí, foi quando ele conseguiu finalmente selecionar essa condição recessiva e daí por diante em larga escala. Então toda vez que você vê um camarão vermelho, que é o Red Crystal, pense agora você sabe de onde foi que ele surgiu, né? Começando nessa parte da história, justamente foi o senhor Suzuki que conseguiu, né, trazer esse belíssimo camarão que nós temos hoje em dia. E a partir daí, claro, começaram a surgir todos os outros camarões que são maravilhosos, né, dentro dessa espécie que é os caridinas. Então, pessoal, eu acho que para começo de conversa, eu acho que já está mais ou menos bom, né? Eu espero poder ajudá-los aí o máximo possível. Hoje é um vídeo inicial, meio que piloto, mas toda semana vamos ter aí um vídeo novo, e com isso vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo e passando experiências, né? Vamos começar aí já no próximo vídeo falando das espécies de camarões e tudo mais, tentando aprofundar um pouco mais. Vamos vir logo em seguida com um vídeo aí com uma montagem de aquário, tudo bem? E aí os tipos de mídias que a gente usa, os tipos de filtragem, que é muito importante também. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Por favor, tiverem dúvidas ou alguma pergunta, tudo mais, manda aí um e-mail, né, pra gente, né, fazendasubmersa@gmail.com, e traga aí novos assuntos também. Queria saber sobre equidise de camarão, como é que funciona, essa troca de casca, sobre alimentação, tudo mais. Eu vou fazer vídeos aí toda semana e vamos caminhar juntos e vamos ver se vai dar certo essa loucura aí chamada aquarismo. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abração a todos.